Olá, pessoal. Esse vídeo é para vocês verem antes de iniciar as atividades de hoje, tá? Nós vamos estudar um pouco sobre gramática. A primeira atividade é sobre pronome possessivo. Tem essa tirinha aqui do Kelvin para ler. O que são os pronomes possessivos? Nós temos que lembrar que os pronomes possessivos, eles são conectados com as pessoas gramaticais. Quem são essas pessoas gramaticais? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou seja, meu, minhas, teu, tuas, seus, suas, correspondente à primeira, segunda e à terceira pessoa do plural, do singular, singular e plural, tá? Nossos, nossas, vossos, vossas, seus e suas, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, singular e plural. Onde é que a gente vai entender um pouco isso? Aqui nesse quadro que pede, tá vendo? Ó, que nós temos que reconhecer, classificar, né, as pessoas, os pronomes possessivos atrelando a pessoa gramatical, singular ou plural, tá? Então, a atividade praticamente está situada dentro desse contexto. Aqui tem as perguntinhas, vocês vão ler a tirinha e vão responder as questões aqui, ó. Releia a fala de Kelvin. De quem é a armadilha? Quando a gente fala de pronome possessivo, nós estamos se perguntando de quem é a posse de determinado objeto, certo? De quem é esse objeto? De quem é a bola? Minha? Tua ou sua? Se é minha, eu estou falando que é minha, primeira pessoa. Se é tua, eu estou falando que é da segunda pessoa gramatical. Se é sua, eu estou falando que é da terceira pessoa gramatical, tá? Então, pronome possessivo, a gente está falando de posse. Aqui está falando, ó, pronome possessivo indicam ideias de posse em relação às pessoas gramaticais. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês acessarem antes, para ajudar vocês a entender melhor o assunto. Então, vejam o vídeo e antes de vocês começarem a fazer as atividades, que com certeza vai ser muito mais fácil, certo? Complete as frases com os pronomes possessivos relacionados às pessoas gramaticais. Aqui, eu sonhei, né, tá? Então, vocês vão empregando esses pronomes possessivos de acordo com a frase, com o que faz sentido, certo? Aqui, a quarta, escreva os pronomes possessivos que completam adequadamente os balões. Vou voltar aqui nessa aqui para a gente entender melhor, ó. Complete as frases com os pronomes possessivos relacionando as pessoas gramaticais destacadas. Eu, primeira pessoa, sonhei com presente. Qual seria o pronome possessivo que eu colocaria? Vamos ver um? Meu presente, certo? E assim vocês vão fazendo o resto das atividades. 4. Escreva o pronome possessivo que completam adequadamente os balões. Somos irmãos, tá? Aí tem o pronome para pôr. Mãe se chama Júlia. Qual é o pronome que eu vou usar aqui? Minha, tua, sua, nossa, certo? Tem que fazer sentido, não pode... Se está no plural, tem que ser um pronome possessivo no plural. Se está no singular, tem que ser no singular. Se é muitas pessoas falando, aí a gente tem que usar meus, nossas ou vossas, ou tuas, tá? Então, vão pensando qual é o pronome possessivo que será adequado à frase aqui e assim sucessivamente. Leia bem para vocês entenderem. Agora responda. No segundo balão, a palavra dele se refere a quem? Aqui vocês... no segundo balão, as palavras deles, dessas pessoas aqui, vai se referir a quem? A eles ou a ela? Certo? Veja aí como é que vocês vão responder. Qual pessoa gramatical corresponde ao pronome usado no primeiro balão? Porque aí vocês vão dizer se é primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou se é primeira, segunda, terceira pessoa do singular, certo? Complete a frase de Carlos falando com o primo. Júlia é, certo?
É para também escolher qual o pronome que vai ali. Agora complete um comentário de Bia sobre a roupa do primo. A camiseta é cinza. Qual é o pronome que a gente pode usar aqui? Beleza, gente? Isso aqui é a primeira atividade sobre pronome possessivo. Não esqueça de olhar o vídeo que eu vou deixar indicando aí para vocês irem lá ver. Depois tem algo... Esse aqui é razoavelmente simples. Depois, nós temos uma questão um pouco mais complicada, que é sobre preposição e locução prepositiva. Quando a gente fala de preposição, nós estamos falando daquelas palavrinhas que vai conectando as frases, as palavras. Por exemplo, a roupa azul é de algodão. Esse de é uma preposição, certo? Se eu não coloco o de, não faz a conexão, não faz a ligação entre uma parte e a outra da frase. Aí fica quebrada. Digamos assim, por exemplo, nessa frase, nesse exemplo aqui, ó, como as pessoas fazem se comunicar. Se eu não coloco esse para, não fica faltando algo. Então, não tem conexão entre uma parte e a outra, ou seja, não tem conexão entre a parte regente, mais a parte regida da frase. A locução prepositiva é formada por duas ou mais palavras. Locução, então, a gente tem que pensar que é um conjunto de palavras. No caso aqui, preposição, uma dessas palavras tem que ser uma preposição, na locução prepositiva, certo? Aqui, olha esse exemplo. Nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens. Nós nos comunicamos, pede um complemento, pede uma frase subordinada, porque nós nos comunicamos é regente, então ela precisa de uma palavra para de um grupo, né, de uma frase que é regida por essa nós nos comunicamos. Quem faz essa conexão é a locução prepositiva, ou seja, esse grupo de palavras que está aqui no meio. Nós nos comunicamos por meio de diferentes linguagens, certo? Então, praticamente, nós temos um grupo de palavras que vai funcionar como uma preposição. Nós já estamos um pouco acostumados com essa questão do uso da preposição, né? Por exemplo, na frase, eu preciso de uma bola vermelha. Eu preciso, ela é uma frase que precisa de algo. Quem precisa, precisa de algo, certo? Eu preciso é a frase regente. Precisa de uma frase para ser regida. Então, eu preciso de uma bola vermelha. Esse de é a preposição que conecta uma parte e a outra da frase, ok? Acho que já dá para a gente ter uma noção do que nós vamos fazer. A atividade, então, tem esse texto aqui para que vocês vão ler. Vou deixar também um vídeo explicando sobre locução prepositiva. Vocês vejam esse vídeo antes de fazer essa atividade, certo? A locução prepositiva tem mais uma questão. Por exemplo, ela pode dar uma ideia de tempo, pode dar ideia de espaço, matéria, de situação de tempo, de destino, de instrumento. Isso nós vamos aprender um pouco aqui nessa quarta atividade, onde vocês vão nessas frases colocar a preposição correta, certo? Que faz a conexão correta entre uma parte da frase e a outra. Depois vocês vão dizer se elas, através de números, se ela tem origem de tempo, de espaço, de matéria, certo? Se é situação de tempo, destino, instrumento e etc. De acordo com a frase, vocês vão usar a preposição correta e vão classificar essa preposição dentro desses termos aí, certo? Numerando, de acordo com o sentido dessa preposição, ok? O 3 aqui, ligue cada frase ao sentido expresso pela preposição com. Aqui também vocês vão conectar essa frase, se ela é de instrumento, se essa preposição dá ideia de instrumento ou de modo, certo? O que mais que a gente pode
lembrar aqui para facilitar a vida. Circule as alternativas em que a preposição ou a locução prepositiva está de acordo com as figuras. Aqui tem que ler e circular. Qual é a resposta correta? Beleza, gente? É isso aí. Vou pôr nesse vídeo dois vídeos para vocês entrarem e aprofundar o tema, voltar e fazer a atividade. Ok? Beleza?